Bom, o Vasco joga amanhã contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu. A partida vale a liderança do Grupo 5. O Juninho Pernambucano fez uma cirurgia, não viajou com a delegação. E nessa quarta-feira eu conversei com ele, fiz uma entrevista. É uma série que a gente está preparando sobre a Eurocopa, que o Sport TV vai transmitir. E aproveitei também para conversar sobre o Vasco. Pois é, o Juninho está chateado por conta do vazamento do seu contrato para a imprensa e as críticas sobre sua ausência em jogos importantes da Libertadores. Você joga os próximos jogos fora de casa na Libertadores? Olha, Vanessa, eu passei 10 anos fora e agora está se falando muita coisa. O Vasco passou 3 anos praticamente me ligando para voltar. Passei quase 11 anos aí fora. E eu voltei com 36 para 37 anos, tenho 37 hoje. Sempre deixei bem claro em que não era mais o mesmo jogador, mesmo jogando bem, fazendo boas partidas, que não teria condição de jogar todos os jogos. E é claro e é evidente que jogar fora de casa sempre é muito mais difícil. Por quê? Porque as viagens são muito mais complicadas, a recuperação física é muito maior. Viajamos 2 dias antes. Eu não me sinto mais como eu me sentia 10 anos atrás para fazer esse tipo de jogos. Mas sou capaz de fazer. Estou preparado para fazer. Fui no ano passado para a semifinal contra a Universidade do Chile, em que eu tinha jogado um clássico no final de semana e fiz um péssimo jogo porque não tive condição de recuperar. Então, eu quero estar em campo para jogar bem. Eu tenho prazer só de jogar bem no futebol, prazer de jogar bem e de ganhar. Esses são os 2 prazeres que eu sinto no futebol, que é jogar bem, jogar o que eu sou capaz de fazer e ser campeão. Então, eu sempre deixei bem claro quando voltei, em que não teria condição de assumir o compromisso e de ser um jogador que eu fui no Vasco há muitos anos atrás. Então, isso é bem claro. E a comissão técnica sempre vai ser ela que vai definir. Agora, é lógico, se eu jogar um final de semana, é muito difícil repetir o jogo na quarta-feira, sendo principalmente no Libertadores. Mas hoje, estando classificado, se o treinador achar nas oitavas de final que eu vou estar entre os melhores para fazer aquele jogo, é claro que eu vou fazer. Mas isso é um planejamento e graças a esse planejamento eu estou jogando e estou sendo capaz de render. E estou fazendo esse Campeonato Carioca e a Libertadores que eu estou fazendo. O meu contrato, cada jogador tem o seu contrato. Não acho que seja certo o jogador expor o seu contrato, mas como o meu já foi exposto, não por mim, eu acho que agora eu tenho direito, não tem problema de falar. Quando eu renovei o contrato com o Vasco, a proposta do clube era R$250 mil por mês, que eu acho que seja um excelente contrato com um jogador de 37 anos. Não era a melhor proposta que eu tinha proposta para ganhar muito mais e voltar para o Catar, e eu ganhava muito mais no Catar, mais do que o dobro. Mas quando eu decidi voltar, não foi pela parte financeira. Mas eu também não quis assumir esse contrato porque achava, e o clube está em dificuldade financeira até hoje, que o clube está se reestruturando para isso, e eu não queria um contrato de 1 ano, já pensando nisso que poderia acontecer, que está acontecendo agora, encher o saco, e eu não tenho mais a paciência para continuar no futebol assim. Você está de saco cheio? Esse é o termo? Um pouquinho sim, mas ainda tenho prazer de treinar e de jogar, então isso que importa, e eu tenho prazer de vestir a camisa do Vasco, isso que importa para mim também. Mas continuando nesse assunto, o que é que eu fiz? Quando o Vasco me ofereceu 250 mil, eu peguei a média de jogos no ano passado. Teve mês que eu fiz 3 jogos, teve mês que eu fiz 6 jogos, então dava mais ou menos 5 jogos por mês. 250 dividido por 5 dá 50 mil. Então, cada vez que eu jogo, eu tenho direito a 50 mil. Por exemplo, o mês de janeiro só tem 2 jogos na tabela. Então, eu fiz os 2 jogos, o clube já economizaria 150 mil. O mês de abril eu ainda não entrei em campo. Devo ter feito aí 14 jogos, também não estou preocupado que o clube só me pagou um jogo até agora e não é por isso que eu vou deixar de jogar. Eu entendo a situação difícil do Vasco hoje. Eles estão fazendo de tudo, não só comigo, mas com vários outros atletas, que o clube está em dificuldade, mas está tentando de tudo abertamente recuperar essa situação. Então me incomoda porque eu com 37 anos, não é esse último contrato do Vasco que vai fazer diferença. É um direito adquirido, porque eu assinei um contrato e quando a gente assina o contrato, eu tenho o direito de receber, porque o dinheiro que eu ganho é meu e da minha família e das minhas filhas. Então, eu acho que é lógico que eu quero receber, mas isso me incomoda porque ficou muito chato e aparentemente isso partiu de alguns conselheiros do clube. E conselheiro, eu sempre falo que o melhor conselho que pode me dar ou é uma psicóloga ou é um psiquiatra que pode me dar conselho, porque eu acho que aí seriam de profissionais. O conselheiro eu só respeito 2. Aquele conselheiro que ele é torcedor quando o time ganha e quando o time perde, e que ele cumprimenta o jogador olhando no olho quando o time ganha e quando o time perde. Esse conselheiro tem o prazer de apertar a mão. E o outro é aquele que tira o dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube a pagar o salário. Esse conselheiro eu também respeito muito. Mas aquele conselheiro que usa o clube para dizer: eu sou conselheiro do Vasco, para que as portas sejam abertas, e que para aproveitar do clube, e para derrubar jogador, e para sempre estão escolhendo os treinadores, escolhendo os jogadores, e quando o clube está numa crise, eles nunca assumem que foram eles que escolheram, esse eu nunca vou respeitar, mas eu sei que fazem parte do futebol. São coisas que chateiam um pouco, mas que não vai mudar nada no meu dia a dia, nem vai mudar o meu empenho, minha vontade, não posso garantir que vou jogar bem, mas que vou me empenhar para fazer isso, eu vou fazer sempre. Em relação
mais uma vez voltando a jogar fora e dentro de casa, é muito mais fácil, lógico, se preparar, eu me preparar para jogar aqui no Rio. Fazer uma semana de trabalho completa, de treinamento, com programação para todo mundo e entrar em campo bem fisicamente para render o que eu sou capaz de render. Mas é lógico que se o time precisar e se o treinador quiser também, não sou eu quem decido, eu sou um funcionário do clube como outro qualquer. Agora é lógico, eu nunca usei na minha carreira nem o meu prestígio, nem o meu talento para escolher jogador que eu vou jogar ao lado ou para escolher um jeito de jogar. É lógico, eu tenho minha personalidade forte. Eu tenho a minha opinião, sempre. Mas sempre vou respeitar a opinião de quem manda no clube. Quem manda é o presidente e depois quem manda é o treinador. Então, assim, a minha volta e esses meses ficaram conturbados em relação a isso. Me incomodou muito, mas eu acho que também faz parte a crítica, ela, em relação ao talento, em relação à capacidade e ao rendimento, eu sempre aceitei, nunca reclamei com ninguém. Mas essa parte do lado financeiro me incomodou um pouco porque eu voltei para o clube nessa situação. E eu acho que eu sou o único jogador hoje, nem quero ser exemplo a ninguém, nem quero que ninguém faça, mas eu sou o único jogador no Brasil que tem contrato por produtividade. Então eu acho que isso também é bom para o clube. E até o próprio presidente Roberto Dinamite concordou comigo na época. Mas a vida segue e eu vou tentar fazer o meu melhor até o final do meu contrato, que vai se encerrar em junho, não falta muito tempo. E em junho eu vou fazer um balanço do que eu vou fazer na minha carreira. O Juninho, como sempre, com uma fala muito sensata, né? E um ídolo do clube que deixou de receber, abriu mão de receber dinheiro em prol, desde que ele voltou, com aquela história do salário mínimo, depois com a renovação do contrato, sempre deixou de receber em prol do clube, né? Das finanças do clube.